Entrou em funcionamento esta semana em Curitiba uma delegacia especializada em impostos. A principal função será de julgar as disputas entre o Estado e o contribuinte. O grupo especializado, formado pela Secretaria da Fazenda, vai avaliar em primeira instância todas as contestações feitas por empresas que discordam dos autos de infração que receberam. Até então, o julgamento era feito em 12 delegacias regionais espalhadas pelo Estado, o que provocava decisões diferentes em casos semelhantes. A nova delegacia de julgamento, segundo o governo, vai reduzir custos e, ao mesmo tempo, em que agiliza os procedimentos. A delegacia já conta com 1.500 processos de várias regiões do Paraná prontos para julgamento. Se o contribuinte ainda recorrer, o processo passa para o Conselho do Contribuinte. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda termina neste dia 29. Faltam apenas 15 dias, 16 dias, 15 dias, porque é dia 29, né? 15 dias, portanto. E até agora apenas 1/3 dos contribuintes já prestou contas com o Leão. Há pouco mais de 2 semanas do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2011, tem muita gente que faz jus a um ditado muito conhecido. Como sempre, todos os anos a gente deixa sempre para a última hora, né? O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Paraná explica que nos dias que antecedem a data limite, o site da Receita Federal costuma ficar sobrecarregado por causa de tantos acessos. Além disso, se a pessoa constatar a falta de documentos, não haverá tempo suficiente para resolver as pendências. A gente sempre orienta os nossos clientes a, no final do ano, já ir providenciando documentação, o máximo no início do ano, para que na época de 1º de março ao final de abril, quando é o prazo da entrega da declaração, a documentação já esteja toda em ordem, organizada e facilita a confecção da declaração. Quem não entregar até 29 de abril, ele terá a multa mínima de R$ 165,74, ou um percentual do valor do imposto de renda devido, caso tenha imposto a pagar. Se você ainda tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, não se desespere. Amanhã tem Declare Certo. Das 9 da manhã às 5 da tarde, mais de 100 contabilistas vão esclarecer as dúvidas da população em 9 cidades paranaenses. O Declare Certo é uma realização do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e acontece simultaneamente em Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Maringá. E tem também os municípios de Umuarama, Pato Branco e Toledo. Aqui em Curitiba será na Boca Maldita. Mais informações na sua cidade, ligue para a sede do Sescap Paraná. O telefone é o 41 3222 8183. Mas mesmo com o prazo encerrando, tem muita gente ainda com dúvidas sobre as regras para fazer a declaração e gastos que podem ser deduzidos. Por isso, nós vamos conversar aqui no estúdio com o assistente da Superintendência Regional da Receita Federal, Virgílio Conceta. Boa noite, Virgílio. Obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. As regras mudaram, algumas coisas mudaram nesse ano, né? Principalmente quem deve, vamos do começo, né? Quem deve fazer a declaração do imposto? Bom, hoje, rendimentos tributários acima de 22.487,25 obriga o contribuinte a fazer a declaração. Praticamente não houve muita mudança em relação na parte legal, na parte de legislação, não houve muita mudança do ano passado, 2010, para 2005. O que ocorreu foi facilidades que a Receita introduziu no programa para facilitar a vida do contribuinte. Outra novidade para esse ano é em relação com os casais homoafetivos, né? Como é que é isso? Sim, os casais homoafetivos agora podem deduzir o companheiro ou a companheira como dependente, é uma das novidades que a legislação permitiu para este ano. Ou seja, a regra vale para todos, para o casal de heterossexuais que convivia há mais de 5 anos numa união estável, e isso agora vale também para os casais homossexuais. Exatamente. E para dependentes também tem as pessoas que têm pais ou mães que não têm um rendimento. Como é que funciona isso? Qual é o valor? Se a declaração é em conjunto, o marido pode declarar, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, desde que eles não tenham renda, ou tenham renda até R$17 mil. É possível também fazer essa declaração, mesmo tendo essa renda, desde que ele agregue essa renda na declaração dele. E a esposa, se declarar em separado, pode também usar como dependente a sua mãe, o seu pai, se eles são dependentes efetivos dela. Agora, nesse ano, o limite passou, então, como o senhor citou, a 22.487, né? Quem ganhou esse valor, quase 22.500 reais. Mas nesse ano, uma das novidades é o fim da entrega da declaração no formulário de papel, que muita gente ainda, por ter dificuldade no acesso à internet, fazia esse tipo de declaração, esse tipo de entrega. A Receita está preparada? Todo mundo realmente tem acesso hoje em dia? Isso já vem, tradicionalmente, a Receita já de uns 5 anos para cá, ela vem sempre obrigando cada vez mais um número maior de contribuintes
a usar o programa gerador de declaração. E no ano passado, para ter uma ideia, nós recebemos no Brasil todo 64 mil declarações. Em relação a 26, 25 milhões que foi recebido, isso é percentualmente um valor insignificante. Ou seja, 99% dos contribuintes, 99,5% ou mais, já estavam utilizando do programa gerador. Ele tem diversas facilidades, você não comete erro de soma, nada disso que é possível ocorrer quando você fazia pelo formulário. Então, na verdade, o que a Receita fez foi trazer um benefício ao contribuinte. Tanto é que nós não tivemos grande número de reclamação em relação à supressão do formulário. Parece 1 ou 2 casos no Brasil em que o contribuinte se sentiu prejudicado e pretenderia fazer em formulário. Agora vamos voltar à questão da dedução. A lei diz que podem ser deduzidos gastos com educação, mas cursos assim, de especialização estão incluídos nisso? Curso de línguas não estão, né? Não, os cursos de línguas, esses cursos corriqueiros assim não estão. Agora, de especialização, tanto a nível superior, que esse pode ser deduzido. Desde que feito uma escola regular, uma faculdade, uma universidade, esse pode ser deduzido. O que não pode e era permitido anteriormente eram os cursos de língua, que normalmente a pessoa fazia inglês, isso não é possível deduzir. Há alguns anos a Receita acabou com a declaração de isento, né? Quem não declarou no ano passado, por talvez ter ficado desempregado, alguma situação assim, pode fazer a declaração da mesma forma? Muda alguma coisa? Normalmente, o contribuinte que não declarou um ano porque não estava obrigado, se ele estiver obrigado este ano, pode fazer a declaração, o sistema permite, não bloqueia, não acontece nada. E a gente até alerta o contribuinte, se ele tiver na dúvida entre declarar e não declarar, se ele tiver aí no liminar de uma dúvida aí, talvez é preferível que ele faça, né? Exatamente, é preferível que ele faça. O programa está bem estruturado, é fácil de fazer, ele baixa o programa na internet, terminou de preencher, ele já faz o envio ali mesmo, se ele estiver conectado com a internet. Então, a facilidade é bastante grande para o contribuinte poder utilizar isso pessoalmente. E, inclusive, quem, por exemplo, fez alguma declaração que depois do prazo notou alguma coisa errada, ele pode retificar? Isso, durante os próximos 5 anos. Durante os próximos 5 anos, ele pode retificar a declaração, sem problema nenhum. Prejuízo, sem nenhuma nada. Então, este é um alerta também, se o contribuinte tiver faltando algum dado de colocar na declaração, de repente falta um documento, qualquer coisa, é melhor que ele faça a declaração com o que ele tem, com as informações que ele tem, e posteriormente retifique essa informação, bota o valor correto ou a informação correta. Ele está falando em valor, mas ele pode ter declarado um bem indevidamente, depois ter que tirar. Então é melhor que ele faça a declaração com os dados que ele tem e retifique, porque a retificadora não tem ônus, não tem multa, já a entrega atrasada tem. E a multa A multa pode ser pesada, porque ela é 1%, pode chegar até 20% do imposto devido, então é um valor substancial. No mínimo, o contribuinte vai pagar R$ 165,74. É a multa mínima para quem perdeu o prazo. É a multa mínima, exatamente. E a pessoa que tem mesmo com todas essa aula que o senhor está dando aqui sobre a declaração do imposto de renda, quem ainda tem dúvida, está na dúvida de algum bem que tem que declarar, ela pode, inclusive, procurar a própria Receita, se ela não tem acesso ao computador? Pode. É normal, nós já atendemos nosso plantão fiscal, atende das 7 às 19 horas diariamente, isso independente da época da apresentação da declaração ou não. O que a gente faz nessa época é reforçar esse time de servidores lá que presta essa informação. Então ele tem, neste horário, tem o telefone 146 que atende o Brasil todo e tem o site da Receita, o próprio programa da Receita, ele tem todas as orientações necessárias para elaborar a declaração. O telefone é o 146? 146, funciona no Brasil todo, das 8 às 20 horas da noite. Perfeito, okay. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, uma boa noite. No próximo bloco, como foi a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná. E a história de uma senhora que busca voluntários para ajudar pessoas carentes. A gente volta em instantes.